Bom dia, no vídeo anterior falamos sobre essa questão da ilusão de esquerda e direita. Há muita gente que está se dizendo de direita, combatendo o Estado, etc. E, no entanto, a sua situação de vida é uma situação que não poderia nunca defender as posições neoliberais da direita. São o que chamamos de pobres de direita, né? E podemos dizer tranquilamente que são as galinhas que pedem a raposa para tomar conta do galinheiro. Essa é a verdade, porque o que eles querem vão ficar totalmente nas mãos dos poderosos, que são muito poucos no mundo todo e que estão acabando com a vida no mundo, inclusive nos Estados Unidos. Vocês podem estudar e não acreditar em mim, eu faço questão até que não acreditem em nada do que eu digo, apenas estudem sobre o que eu estou falando. Nos Estados Unidos hoje, 20% da população está abaixo da linha da pobreza, que são 40 e tantos milhões, ou próximo à linha da pobreza, né? Quer dizer, são pobres. Então, 20%. Hoje, os próprios estadunidenses estão vendo que a vida lá não é mais como era antigamente. O viver nos Estados Unidos hoje é muito difícil. Alguns estão muito bem. Há aqueles que especulam, há aqueles que estão trabalhando para uma economia totalmente de papel, né? Então, uma economia de valores que não tem lastro nenhum, porque para todo valor tem que ter uma contrapartida, tem que ter uma produção, tem que ter um investimento, mas isso que a gente está vendo é mera especulação financeira, especulação com moeda, especulação em bolsa de valores, que há muito deixou de ser um lugar em que as empresas se financiavam através de venda de ações para os seus projetos. Hoje não, hoje é uma troca especulativa de títulos, quer dizer, óbvio que tem também essa parte, né, em que a bolsa financia, mas quem toma conta, quem faz os preços das ações subirem e descerem, são especuladores que nunca produziram nada, nunca produziram um único botão de uma roupa. Então, a gente tem que abrir o olho para isso, né? Estamos sendo tomados por esse pessoal. A dívida, a receita do Estado brasileiro hoje, mais de 50% vai para a dívida, para uma dívida que é inclusive passível de auditoria, como está na Constituição, e que até hoje, obviamente, eles não deixam que seja, que vá para frente, né? Então, vamos falar dessa questão de reforma da Previdência, que todo mundo fala, né? É uma falácia dizer que a Previdência era deficitária. Do jeito que estão fazendo agora, com a precarização do trabalho, onde as pessoas terão subemprego, terão um emprego informal, aí sim a Previdência não terá os recursos dados por pela quantidade cada vez crescente de pessoas contribuindo. Embora no Brasil o sistema que se formou tem correlação direta com o crescimento da economia e o aumento da receita da Previdência. Portanto, é falacioso dizer que estava quebrada, que precisa de uma reforma. Como todo, precisa de ajustes, não de reforma, para se adequar às novas tecnologias, às novas correlações na sociedade, e que, logicamente, são ajustes, mas não reforma. Reforma mesmo a gente precisa fazer do sistema financeiro. Nós precisamos estatizar o sistema financeiro. O que é isso? Tirar o Banco Central da mão dos banqueiros e fazer com que o banco seja um ente social que apenas receba dinheiro de quem quer aplicar porque está ocioso aquele capital, para remunerar aquele capital de forma bastante sóbria, digamos assim, a uma taxa que tentamos fazer isso na Constituinte de 88, de 1% ao mês, no máximo,
quer dizer, o juro máximo, né, para não desequilibrar a economia, e porque o juro tem que ser tabelado mesmo, não vai atrair, mas aí não vai atrair capital, isso é falácia, isso é conversa. O capital que não vem porque o juro está baixo é o capital vadio, esse capital não vale nada. Nós não temos que sair atrás desse capitalista, porque esse está sempre atrás de onde ele vai render mais juro. Ele é agiota, é argentário. Esse capital é um capital vil, é um capital covarde, porque ele destrói a sociedade. Então não vamos atrás, o juro tem que ser tabelado sim, o juro tem que ser razoável, o juro tem que ser uma pequena remuneração de um capital que fique ocioso momentaneamente. E os bancos deveriam ser esses entes que pega esse dinheiro e empresta, não o dinheiro do banco, o dinheiro desse capital com juro baixíssimo, né? Apenas remunerando aquela pequena parte do outro capital e cobre o serviço da dívida, um pequeno percentual da operação para que ele administre esse lado que recebe e o lado que empresta. Então, é isso que é o sistema financeiro sadio. Ele deveria existir para dar capilaridade ao capital que circula em todo o processo econômico. E não essa especulação como a gente vê, esse roubo que é cobrar cheque especial com 300%, 400%, 500%, cartão de crédito a esse valor também astronômico, né? Quer dizer, ou seja, nós temos que fazer a reforma do sistema financeiro, nós temos que fazer a auditoria cidadã da dívida, nós temos que fazer a auditoria que consta na Constituição brasileira, porque sabemos que uma boa parte dessa dívida é uma dívida falsa, uma dívida através de mecanismos que não são constitucionais, em que se permite que se surja uma dívida e sempre tirando do Estado todos os recursos necessários para as políticas econômicas que são sociais, né? Nós temos que permitir que todos possam ter casa, possam ter comida, possam ter transporte, possam ter saúde, educação, previdência. Todo cidadão deveria estar respaldado por isso. O que é vital, né? Ou seja, que fundamental para a vida das pessoas, não pode ser negado a ninguém. Não podemos compactuar com a ideia de que pobre é uma situação comum, normal, é assim mesmo que tem que ser. Isso não pode. Nós temos uma sociedade que é boa de se viver nela, é uma sociedade que não tem pobre. Mas vamos matar os pobres, como alguns dizem aí? Não. Nós vamos dar ao pobre a solução da própria economia. Quando você faz o pobre consumir, ele dá uma dinâmica na economia, ele movimenta todo um processo. Se você der um dinheiro para um ricaço, esse dinheiro vai para uma especulação qualquer e nunca chega no âmbito da sociedade. Mas ele suga, né? Esse dinheiro do sistema financeiro, os juros, isso tudo que se cobra, são verdadeiros aspiradores da saúde da economia do país. E estão destruindo o mundo assim. Na França agora, onde o governo entrou com toda a força neoliberal, já está sendo contestado. É isso que eu estou vendo. Estão estimulando o povo a ir para as ruas. Agora eu quero dizer ao povo, quando for para as ruas, brigue pela reforma do sistema financeiro. Brigue mesmo, porque isso é o que a gente precisa fazer. Leve faixas, cartazes, discurso, faça pressão democrática, né, aos nossos parlamentares para fazer a auditoria da dívida e fazer, isso sim, uma verdadeira reforma do sistema financeiro, a começar pelo Banco Central.
Ninguém que é banqueiro pode fazer parte do Banco Central. Ninguém que trabalhou em diretoria de banco poderia fazer parte do Banco Central. Isso é a primeira regra que tem que surgir. Então, na medida que a gente reforma isso, nós vamos então tomar conta da política de juros. A presidente Dilma Rousseff tentou fazer isso e derrubaram ela. A verdade foi essa. Ela conseguiu fazer os juros baixarem, tornou a coisa muito boa, mas eu já estava vendo quando ela começou a baixar que ela ia ser derrubada. Então, ela foi derrubada porque o golpe veio aí para nos tirar todas as nossas riquezas, inclusive a nossa capacidade de nos financiarmos para crescermos na parte de emprego, saúde, educação, etc. E o que conseguimos? A PEC 95, que congela tudo por 20 anos. Com certeza, daqui a 20 anos, nós vamos ter gente com muita fome, com pobreza na rua, porque não vamos ter hospitais, não vamos ter saúde, não vamos ter educação. Então nós vamos ter uma sociedade totalmente anarquizada, quebrada, falida. E aí sim, aqueles que hoje estão num padrão de vida elevado vão ter que conviver com um número muito grande de pobres na rua, pobres que não têm o que comer, de pedintes, né, de esmolas, etc. Porque é isso, é o quadro que está se formando. Mas os banqueiros estarão muito mais ricos. Vejam que esses últimos anos desse governo aí, que está fazendo toda essa doação da nossa riqueza para o estrangeiro, aumentou a pobreza, já está aumentando mais o desemprego, a situação está ficando cada vez pior. Lá no Chile, implantaram isso mesmo que eles querem implantar aqui, e hoje já se assiste, é só você ver as estatísticas de suicídios de idosos. Por que isso? Porque os idosos não têm onde literalmente cair morto. Eles só têm a sarjeta para cair morto. E pessoas que viveram uma vida decente, muitos tiveram uma posição honrada na sociedade, mas que não têm agora, depois de mais velhos, a condição de ganhar o mesmo, etc. E precisariam ter uma aposentadoria decente, teriam que ter a sua casa própria, não penhorada pelo sistema financeiro, e vai por aí afora. Então, pensem nisso, vamos para a rua, além de pedir pautas que são importantes para a sociedade, vamos exigir a auditoria da dívida e a alteração e a reforma radical do sistema financeiro, desatrelando o nosso sistema financeiro. E agora com o BRICS nós teríamos essa oportunidade, mas no entanto o que está se vendo aí é essa briga para tirar o Brasil do BRICS. E isso vai ser muito sério, porque seria a nossa grande chance de alavancar o progresso sem ficar na mão de uma moeda que é totalmente sem lastro, que é o dólar. Não se iludam, o dólar ele tem uma força mais militar, mais política do que uma força de um valor de uma moeda que vale alguma coisa. O dólar é uma moeda falsa, uma moeda sem lastro. Então, é isso que eu quero que vocês reflitam e estudem muito sobre esse assunto e não deixem de acessar o site da Auditoria Cidadã da Dívida. Então, um grande abraço a todos e vamos torcer para que o nosso Brasil, com o nosso esforço, com o nosso empenho, tenha verdadeiramente uma soberania nacional e que os princípios democráticos, que todos têm direito de participar, uma justiça que faça justiça, exista no país. Isso é o que eu peço, é o que eu desejo, é para isso que nós estamos fazendo esses vídeos. Um grande abraço a todos e não desanimem, perseverem sempre, vamos conseguir ter um país que vale a pena viver.